Quando eu comecei a ter esse processo, a própria religião não sabia muito como explicar, né? Pra ser muito sincero, eu trabalhava numa casa de umbanda. Eu tava frequentando ali porque era um lugar onde eu mais conseguia, pelo menos, sentir essa sensação de estar direcionado, assim, Tá. sabe? Mas a própria religião falava, olha, você desdobra, mas ela não aprofunda nisso com você. Ela não vai pegar e falar, olha, isso tá acontecendo. Fora que assim, eu tenho um perfil, né? Meu biotipo, né? Que a gente fala, ele é muito direcionado pra essa coisa do controlador, né? Do controlador, assim, não é questão de controle, de manipulação. Mas, cara, assim, isso afeta também o desenvolvimento mediúnico. Por quê? Se eu sou uma pessoa controladora, eu quero entender o que tá Sim, acontecendo. você não se deixa levar Você por não quer... aquele... Pois é, entende? Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Ó, vocês estão vendo que eu tô sozinha hoje na bancada, mas em muito boa companhia aqui no estúdio. Então, eu queria primeiramente falar para vocês, pessoal, sigam, né, também o nosso Instagram, o nosso YouTube, coloca lá o sininho de notificações para você não perder nenhum episódio maravilhoso como o de hoje. Mas antes da gente começar, a gente vai escutar a mensagem do nosso querido Paulo Amaro, Sementes de Otimismo. Até lá. Olá, eu me chamo Paulo Amaro e a dose diária de otimismo hoje é: você vai conseguir. O desafio que você tem hoje diante de seu horizonte, por acaso lhe parece algo intransponível? A realidade é que ele não é tão difícil de superar como aparenta ser. De fato, uma vez que você o supere, ele já não lhe parecerá complicado. Isso porque, no processo de superá-lo, você irá aprender, aprimorar-se, crescer e se tornar muito mais forte, decidido e autoconfiante. Encare com coragem, determinação, persistência e disciplina esse novo desafio que está à sua frente. Você vai conseguir. Para adquirir o nosso livro, basta acessar o nosso site amarotreinamentos.com.br. Paz e luz a todos nós. Bom, pessoal, muito obrigada por acompanhar essa mensagem do nosso querido Paulo. Um beijão para você, Paulo. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, que eu tô com muita curiosidade de saber tudo a respeito dele. Então, é o nosso querido Daniel Pagliari. Daniel, obrigada de você ter vindo. Eu que agradeço de coração, prazer imenso poder trazer o meu trabalho da espiritualidade, da arte para vocês. Gente, olha, vocês não têm noção do que ele faz aqui. Acredito que muitos já conheçam, né? Porque ele é muito ativo nas redes sociais e conta bastante do trabalho dele. Mas eu queria que você falasse pra gente, como você começou, quantos anos você tinha, como que foi o seu início nesse contato aí com o mundo espiritual? Certo. Bom, Renata, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque, assim, a espiritualidade, pra mim, ela chega num momento muito... Quando eu menos espero, né? Eu sou de família católica, católica roxa mesmo, fiz primeira comunhão, catequese, né? Batizado, todo o processo, padrão. E o que acontece? Por volta de 2014, eu tinha 16 anos. Um belo dia... de janeiro de 2014, eu nunca vou esquecer. Eu simplesmente acordo um pouco, que a gente chama, né? No termo da espiritualidade, quando a gente começa a estudar, a gente fala do termo do desdobramento, né? Certo. Eu acordei com essa sensação de não estar no meu corpo físico. Meio descolado aí. Exatamente. Essa sensação. E aí, a partir daquele dia, eu tive isso daí, só que eu tinha 16 anos, aí você tá naquela fase, sabe, assim, que... Você começa a viver uma vida diferente, conhecer, sabe, querer explorar o mundo. E eu deixava na minha cabeça assim, eu falei, poxa, sensação estranha, mas assim... Deve ser normal. Puberdade, sabe? Essas coisas assim da vida. E beleza, e foi passando o tempo, tudo mais, e eu nunca imaginei, né, que era um processo, o princípio, né, o despertar de um processo mediúnico, né?
E desde aquele ano eu comecei a, por acaso, né, algumas pessoas, a minha mãe principalmente, né, começou a me apresentar um pouco mais esse contato. Meu pai era mais ligado para a parte católica, assim. Tá. E eu sempre tive muito essa dúvida do que era essa coisa que me acompanhava, que eu sentia, que era uma coisa assim tão Você sutil. ouvia vozes assim na sua... Nada? Ainda não. Tá. Era uma coisa assim, que era só a sensação... Sabe quando você tá... Às vezes a gente tá naquela parte do sonho, que começa a ficar meio lúcido, a gente começa, opa, isso aqui é um sonho. Eu tô sonhando. E aí, quando você começa a sacar, você começa a acordar, pumba, você volta pro corpo, nossa, acordei. Só que eu tinha esse limiar, sabe? Essa sensação de que eu não estava aqui, que era tudo irreal, né? Tá. Que a medicina convencional chama de desrealização. Ah, tá. Ela coloca esse termo, se eu não me engano, também tem esse termo de dissociação. Dissociação. E aí tem essa outra parte que eles colocam, tem a despersonalização, a desrealização, enfim, a medicina traz esses aspectos. Mas, no fundo, fui para a medicina convencional, tive todo um processo assim que... Porque os anos foram passando e todo esse processo começou a acentuar muito. A um ponto que, assim, eu não conseguia mais discernir o que era a realidade, né? A matéria, terceira dimensão, do que nós chamamos também de quarta dimensão, o plano astral. Certo. Né? Esse mundo espiritual, o mundo da imaginação, onde chegam essas informações da espiritualidade. E, poxa, minha mãe, meu pai me levaram no médico, me levaram em psiquiatra, me levaram em psicólogo, meu pai me levou no padre dele, foi em tudo quanto é lugar. E minha mãe um dia chegou e falou, Daniel, vamos na Umbanda? E quando eu fui na Umbanda, eu simplesmente, assim, me apaixonei, né? Mas aí, assim, esse processo todo da espiritualidade, ele começou desde 2014 e esse processo mediúnico sempre veio me acompanhando. Mas eu só fui entender a finalidade desse processo depois de muitos anos, né? Porque quando ele começou a acentuar mesmo, isso eu já tô falando, assim, 2019, eu já tava na Umbanda. Já Você trabalhava já? Já frequentava, já trabalhava, né? Atuei um tempo como Cambone, né? Certo. E entrei uma parte da minha vida também para o candomblé. Né? Tive um contato com o xamanismo. Mas nesse momento todo, assim, esse processo que eu tinha era tão acentuado, tão forte, que eu falava, cara, não é possível que isso é mediunidade. Assim, tá descontrolado. Eu não tô conseguindo viver, trabalhar, me alimentar, sair, conversar. Era muito forte isso. E aí, um belo dia, eu comecei a buscar a medicina convencional. E a medicina convencional me deu como... trouxe o princípio, olha, falou o seguinte, ó, você tem um princípio de esquizofrenia. Eu ia falar isso, acho que eles classificam dessa forma, né? Não tem como. Uma como. coisa que eles falaram, ó, já tá latente, estourando, bipolaridade, isso aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma bateria de exames, que aí os exames vão confirmar pra gente. Falei, beleza. Fizemos a bateria de exames completa, tudo que vocês puderem imaginar, tudo. Deu tudo negativo. O doutor sentou comigo lá, ele olhou pra mim, olha, Daniel... Você fez tomografia do cérebro, tudo? Tudo. Ele sentou, olhou pra mim e falou, sinceramente, Daniel, você não tem nem princípio de esquizofrenia. Aí eu falei, agora lascou, né? Agora ferrou, assim. Eu não sei como fazer com essa... né? Com isso tá acontecendo comigo. E foi quando eu comecei a conhecer a espiritualidade sem religião. Que foi quando eles começaram a trazer mais esse ponto pra mim da espiritualidade... que realmente o que eu tinha já era essa faculdade mediúnica que a gente chama de desdobramento muito mais aflorada. Entende? E ela simplesmente veio. Falou, tá aí, tá na hora de usar. Só que muitas vezes a religião, né, não que isso seja um problema da religião, mas às vezes a gente perde um pouco dessa autonomia, essa independência, né, com as ferramentas que nós trazemos. Entende? Mas todo esse processo, né? Esse processo de despertar espiritual, despertar mediúnico também, a gente tá falando desde 2014, né? Então já tem 10 anos. E, por exemplo, quando você começou a ter, né, manifestações mais ostensivas e tudo, né? E como você não estava vinculado a nenhuma religião, você buscou aonde? Você buscou em livros? Você buscou aonde, assim, para tentar, né, gerenciar isso? Então, quando eu comecei a ter esse processo, a própria religião não sabia muito como explicar, né? Pra ser muito sincero, eu trabalhava numa casa de Umbanda, eu tava frequentando ali porque era um lugar onde eu mais conseguia pelo menos me sentir essa sensação de estar direcionado, assim, sabe? Mas a própria religião falava, olha, você desdobra, mas ela não aprofunda nisso com você.
Ela não vai pegar e falar, olha, isso tá acontecendo. Fora que assim, eu tenho um perfil, né? Meu biotipo, né? Que a gente fala, ele é muito direcionado pra essa coisa do controlador, né? Do controlador, assim, não é questão de controle, de manipulação. Mas, cara, assim, isso afeta também o desenvolvimento mediúnico. Por quê? Se eu sou uma pessoa controladora, eu quero entender o que tá acontecendo. Sim, você não se deixa levar por não aquele... quer... Pois é, entende? E todo esse processo, eu não tinha entendimento. Então, depois de um tempo, eu comecei a ter contato com uma pessoa que, assim, realmente me ajudou muito, que eu agradeço, eu tenho uma gratidão enorme, que essa pessoa é o Darcio Cavallini. Tá. Né? O Darcio Cavallini, ele também é uma pessoa que trabalha com a espiritualidade sem religião, que eu conheci pela internet. Tá. E ele, assim, foi a primeira pessoa que chegou, eu tive contato com os terapeutas da equipe dele, com ele também, em um evento. Ele sentou, me explicou, olha, é isso está acontecendo. Eu vivia nesse descontrole, né, mediúnico, e assim, com o trabalho dele, assim, uma semana até menos, eu consegui virar a chave e aprender, entendeu? A usar isso. Tá. Entendeu? Mas foi espiritualidade sem religião. Então, eu acho que num dos vídeos que eu assisti, assim, você, na verdade, foi uma live que eu estava assistindo e você estava explicando um pouquinho a respeito disso. E você estava ressaltando, né, o risco, por exemplo, de uma pessoa, sei lá, que não tem, né, de repente, não teve essa orientação que você teve, até de ter algum problema mais sério, de saúde, né? Por exemplo, você conta um pouquinho, assim, que você estava falando nessa live que você passou a atender amigos. Como que foi isso, assim? Porque o que acontece, né? O que a gente... o meu processo mediúnico, assim, eu começo a chegar a um ponto que eu começo a entender, assim, que o processo mediúnico quebra... É importante a gente quebrar esses rótulos. Por exemplo, eu sou médium de incorporação. Tá. Eu sou médium clarividente. Eu sou médium clareaudiente, né? Psicógrafo, sei lá. Perfeito. Aqui, por exemplo, o processo que eu atuo, eu colocaria como um médium psicopictografia, né? Tá. Como a gente chama. Mas a gente tá falando um processo espiritual que, assim, que é esse movimento de transição planetária, nova era. E a gente começa a entender muito mais que, assim, por exemplo, esse processo não é simplesmente, o Daniel é um médium, uma pessoa encarnada com a capacidade de sair conscientemente do corpo. Não, muito pelo contrário. O desdobramento, na realidade, é o acessar essa quarta dimensão, né? E buscar essas informações do astral. Entende? Então, quando essa fase da minha vida chega, eu começar a atender eu achei muito louco isso. Falei, meu Deus, que coragem! Era loucura, entendeu? Porque, assim... Eu vou fazer uma coisa assim, eu me arrependo, mas assim, ao mesmo tempo teve importância. Sim, né? sim. Claro que eu nunca fiz na má intenção, que era o quê? Eu simplesmente abri a gira, né? Vamos dizer assim, abri a gira de Umbanda dentro de casa. Você falou, eu falei, meu Deus, eu vou ter que perguntar pra ele se tá vivo. Sim, assim, é uma coisa que eu olho pra trás hoje, assim, é uma falta de responsabilidade. Sim. Mas, ao mesmo tempo, né, tem esse processo, ele tem um pouco do Daniel, que fala dessa parte já de... Não que eu não precise, ninguém precisa de uma terceira, de um terceiro, um guru, uma pessoa que instrua. É muito importante a gente ter esse conhecimento. Sem dúvida, né? Eu tô colocando em risco ali não só a minha segurança, mas a segurança de quem tá ali nesse processo, né? Claro. Mas, ao mesmo tempo, era uma coisa que era tão latente comigo, era uma coisa que quem trabalha com a incorporação sente isso com profundidade. Sente esse chamado, essa coisa que grita do peito para a incorporação. É o gostoso, dessa sensação gostosa de incorporar, de receber uma energia, ou até mesmo no próprio Candomblé, quando a gente fala do... Não é simplesmente... Não se diz, né, incorporar o orixá, porque não existe isso, né? Na realidade, a gente excorpora, né? Porque nós somos também essa manifestação do orixá, né? Então a gente está excorporando essa natureza que existe do orixá dentro de nós, né? E trazendo isso durante um culto, né? Um rito. Culto não, né? Um rito ali que acontece. Então, esse processo mas é exatamente isso. Porque, assim, no fundo, o que acontece? Ali eu tô numa realidade onde é o Daniel, que busca o conhecimento, tá ali sedento por querer conhecer, querer entender isso que ele passa, né? E ao mesmo tempo tá naquele processo assim, completamente eufórico, e assim, sem entender. Porque na minha volta o que era? Era aquele cheiro de mata, aquele zumbido no ouvido, característico da presença do caboclo que trabalha comigo. Aquele cheiro de cachimbo daquele preto velho que trabalha comigo. A vontade excessiva de ajudar as pessoas e trazer isso através desse contexto. E as pessoas chegando.
Eu falava, não vou segurar isso, cara. Entende? E aí as pessoas vinham da onde, assim? Tipo, um indicava pro outro... Isso que é o mais Nem louco. sabe. Porque assim, de vez em quando, muitos amigos meus, né, que eu saía na época, por exemplo, tinha um amigo meu, que é um amigo muito querido, que me ajudou muito nesse processo, né, o João Pedro, JP. O cara sempre me acompanhou e ele mesmo falava, Daniel, tem certeza que a gente vai fazer? Meu Deus Daniel? do céu. Tem certeza que quer trazer? Eu falava, cara, vamos lá, entendeu? E assim, a gente trazia algumas pessoas conhecidas, mas assim, claro, não tô falando que eu abria, né? Muito pelo contrário, não era um pai de santo. Não, nada, eu mas- entendi. Você, tipo, chamava algumas pessoas conhecidas, Sim. né? Mas é porque, assim, nessa mesma live, você fala que, tipo assim, tem uma questão de uma proteção também, né? Perfeito. Que, de repente, era mais incipiente naquele momento e, de repente, você Exatamente. poderia, né, se envolver, né? Pôr a mão num lugar que, de repente, Pois é. poderia ser um risco maior. Pois é. né? Eu nunca cheguei nunca aconteceu sabe, cheguei a acontecer uma coisa pior durante um processo desse. Mas assim, eu via muito como esses processos de trabalho que a gente fala, né, no kardecismo também de mesa branca, né, que é muito comum fazer a leitura do evangelho com os familiares. Isso. E eu trazia essa realidade para as pessoas que conviviam comigo, né, os meus amigos naquela época, e era uma forma que eu tinha de explorar. Sim. Porque naquela época, né, esse processo do desdobramento, eu simplesmente tinha, né, essa coisa de estar em casa e de repente eu sentia essa presença de algo chegando perto de mim, algo querendo falar, e era muito forte, né? Era muito presente. E não é que não tem como controlar, mas é uma coisa que você sente. É o instinto do espírito, sabe? Uma coisa que grita. Esse chamado é muito interessante, Que coisa. entende? E foi uma forma também de eu começar a conhecer, mas chega um determinado ponto da vida que eu falo, né? Que eu fui para um terreiro, inclusive, de um amigo meu, da avó do amigo meu, e ela senta lá e fala, olha, muito legal isso que vocês estão fazendo, mas assim, deu. Esse deu que ela falou, eu já entendi. Eu falei, a gente vai estar mexendo com coisa. Melhor a Então. gente ir para um caminho mais Isso. seguro, né? Mas essa questão, né? No fundo, existiu essa questão do explorar, do querer conhecer. Sim, sim. Entende? Isso foi interessante. Ah, mas que bom também que vocês viram que, tipo, olha, né, não vamos partir dali, né? Exatamente. E, por exemplo, quem são as pessoas que te procuram hoje? Por exemplo, como que você começou esse trabalho de pintura, né? Assim, você sempre pintou, mesmo, né, não mediunizado e tal. Como que você escolheu essa faculdade, né, para poder fazer esse trabalho de orientação para as pessoas? E quem são essas pessoas? Perfeito. Bom, como eu falei, né, o processo de despertar mediúnico, ele começa em 2014. E aí o processo de despertar de consciência, que ao meu ver são duas coisas diferentes. Sim. Todo mundo é sensitivo, todo mundo é médium. Mas você sabe dar um caminho para isso? Você sabe qual é o propósito que move isso, né? Então essa questão, né, do despertar de consciência também, né? E em 2019, quando eu estava já com esse trabalho, né, mais direcionado, inclusive, que eu já estava mais próximo dessa parte de mecânica quântica, Tá. do Darcio Cavallini, até eu estava me envolvendo com pessoas, por exemplo, o próprio Marcelo Cotrim, Wagner Borges, que eu assim, sou muito fã, né? E outras pessoas também que exercem esse trabalho. Foi quando começou a chegada, né, dessa egrégora, Tá. né, dessa falange de espíritos que trabalham mais especificamente com a arte. Porque é muito interessante, né? O Daniel, eu sempre tive duas vertentes na minha vida, né? Porque além de trabalhar com a espiritualidade, desde jovem também, desde os meus 11 anos, eu trabalho com teatro, cinema, Tá. televisão, né? Sempre trabalhei com publicidade, locução, enfim, todo esse campo do audiovisual, né? E até hoje Perfeito. eu trabalho, né? Mas eu sempre me envolvi em diferentes campos da espiritualidade, mas isso nunca... E exercia a arte também em diferentes lugares, né? E a arte começou a acessar a espiritualidade. Em 2019 é quando isso chega, né? Simplesmente do dia pra noite, eu começo a sonhar. Eu acordo de madrugada, assim, Acordo não, né? No sonho eu tô num lugar escuro, assim, eu não consigo enxergar nada. 2 palmos, assim, máximo que eu consigo enxergar. E no sonho são mãos, né? Que aparecem assim, e eu entrego folhas com umas coisas assim, rabiscadas e tudo mais. Nossa, que E eu vou que entregando incrível. aquele bloco de folhas e tudo mais. Aí na hora que eu acordo, eu tô sentado na minha cama, assim, né? Assim. O que tá acontecendo aqui?
E beleza, eu volto a dormir, dia seguinte a mesma coisa. E aí na semana seguinte eu começo a acordar de madrugada e assim, o meu quarto, né? Eu acordo assim, aquela coisa assim, que assim, é muito profundo, né? As paredes, elas... Parece que elas derretem tinta, assim. Começa a aparecer diferentes cores nas paredes e elas... são cores assim que eu não sei explicar. São cores que parecem que não existem aqui na matéria. Eu não sei explicar a sensação. São cores que não existem para nós. O olho humano, o olho da matéria não consegue enxergar isso, sabe? Nossa, que É sensacional. aquela coisa, eu começo assim, a ficar assim... Cara, é aquela... Enfim. E de novo, mais um tempo, eu continuo acordando de madrugada, assim, essa coisa assim aparece no meu quarto, aquele preto que vira um violeta, que vira uma coisa assim... astronômica, assim, maravilhosa. E nesse mesmo tempo, um belo dia eu começo a dormir também, acordo de madrugada e tem uma pessoa, assim, que aparece no meu quarto, um cavalete, né? Aparece um cavalete com uma tela de pintura e um homem ali pintando nesse cavalete, né? E ele olha pra trás, assim, ele de costas pra mim, né? Eu deitado aqui atrás, e ele vira assim, meio, me olha assim, né? Dá um sorriso e continua pintando. Olha que interessante. E por acaso, né? Muito louco. Nossa. A vida começou a me trazer algumas... Por exemplo, você começa a pesquisar na internet, as pessoas começam a falar, eu comecei a conhecer uma pessoa que, assim, pra mim, eu sou fã. Eu assim, é minha referência, né? De espiritualidade. Que é o Luiz Gasparetto. Sim, Que é um com dos certeza. primeiros, né? Que trouxe esse trabalho. Eu comecei a, por acaso, pesquisar, conhecer... E ele fazia aquele trabalho, né? Com aqueles... Incorporava Monet, Picasso, Sim. Toulouse-Lautrec, Portinari. E aí um belo dia eu sento, né? Eu tenho uma dessas pessoas que trabalham comigo também, a Shirley Miranda, que é uma das mestras que me ensinam muito sobre a mesa branca, o kardecismo também. Inclusive sobre esse trabalho de cura com os caboclos, né? Ela me ensinou muito com a Jurema e tudo mais. E a gente tá realizando essa leitura do Evangelho ali, né? E eu começo simplesmente a pegar a folha de papel e começo a fazer, né? E eu volto pra casa, eu começo a fazer também, tudo mais. E quando eu volto pra esse trabalho com ela, um dia ela chega pra mim incorporada, né? Ela incorpora uma cabocla jurema, ela fala, olha, você é um médium de arte. Você é um psicopictógrafo, né? Que ela falou na hora, eu falei, mas que é isso? Eu não entendia. E daí, então, comecei a entender, poxa, esse é o meu direcionamento. E que né? ano que foi isso? Isso aí já foi 2019, 2020. 2020, Época da pandemia, nossa. Pandemia, exatamente. Na época da pandemia foi quando eu comecei a aprofundar nesse trabalho. Entendeu? E sempre é muito interessante, né? Porque, no fundo, esse trabalho é a essência dele, né? Ele fala exatamente desse ponto, né? Porque quando eu comecei a pesquisar mais a espiritualidade por uma visão de terapia, né? Eu conheci um desses terapeutas que na época trabalhava na equipe da Quantiônica, que é o Davi Massarra, que eu sou, assim, muito fã, e ele que me trouxe esse direcionamento, né? Ele falou, olha, Daniel, a sua missão nessa encarnação é trazer a visão da espiritualidade através da arte. Isso pode ser através da música, através da expressão, através do cinema, né? Sim, através sim. das suas produções e através da pintura, do desenho, seja lá como for. Mas a sua ferramenta é a arte. Então, assim, explore isso, entende? Então, todo esse trabalho fala disso também, entende? Que legal. Porque, no fundo, assim, eu nunca tive contato nenhum com a arte de desenho, de pintura. Então, essa que era a minha dúvida, assim, Sim. né? Porque a gente que é kardecista, a gente imagina que, por exemplo, a pessoa ela tem que dar ferramentas para a espiritualidade, né? Então, por exemplo, quando você pinta por uma inspiração ou é o espírito que está pintando através das suas mãos, assim? Muito boa a pergunta. Eu posso colocar os dois até, né? Porque quando o fenômeno começa a se manifestar, a psicopictografia é inspiração. Tá. Né? São assim... Você vê quadros na sua mente, assim? Também, e aquela coisa que é muito assim, também acontece muito com o psicógrafo, né? Que trabalha com a manifestação de textos ali, né? Poesias. É uma vontade insaciável, assim, que você sente de fazer aquilo. E eu nunca fui de pintar, nunca fui de desenhar, eu simplesmente senti uma vontade, assim, enorme de desenhar. Eu falava, mas gente, eu nunca desenhei. Nunca.
Eu pegava as folhas em branco, pegava um giz, uma caneta, começava a rabiscar e saiam umas coisas assim que eu olhava e falava, caraca, tá meio diferente. Tem uma coisa diferente. Tem um quê a mais Tem aí. um que a mais, entende? Mas quando eu começo a desenvolver isso, né? Como eu já tinha mais uma coisa ligada para essa parte da incorporação, quando eu começo a trazer esse trabalho também pro terreiro que eu trabalhava, para esse trabalho de mesa branca, né, também, acontece a incorporação. Ou seja, né, existe uma terceira energia exercendo algo ali, né? Ela usa realmente o meu corpo físico como uma ferramenta, né? Mas existe também essa parte que é quando o trabalho começa a trazer mais essa direção do que o trabalho não é sobre a incorporação. Ele é muito mais sobre a expressão, né? Perfeito. Porque um determinado ponto da minha vida, esse trabalho começa a ir pro caminho da terapia. Pro caminho da parte terapêutica, né? Que é o que eu faço hoje. Que é isso que eu quero que você explique, né? Sim. Porque eu não consegui entender, né, direito. Por exemplo, uma pessoa te procura, Sim. né? E aí você fala que você vai fazer um tratamento com essa pessoa através da arte, através Sim. do desenho. Como que é isso, assim? Certo. Bom, esse trabalho, né, é uma série de estudos que eu trago desde mecânica quântica, como eu tinha falado, né, questões de metafísica mesmo, né, parte sistêmica, alguns conceitos, né, de parte sistêmica e tudo mais. Não vou colocar como constelação, certo? Porque não é uma coisa que eu tenho essa ligação, mas são alguns conceitos que eu tô inserindo pro trabalho, né, pra gente ter um direcionamento. E a parte terapêutica do trabalho artístico é literalmente a gente trazer esse trabalho do seu campo de energia e manifestar essa transmutação através da arte. Ou seja, né? Quando a gente começa a trazer... A gente deve compreender, primeiro ponto, assim, como acontece, né? Como é a compreensão da mecânica quântica, né? Dessa parte de espiritualidade sem religião, vou colocar assim, né? Como nós caracterizamos os conflitos energéticos que manifestam algo no nosso campo emocional, no corpo físico, mental mesmo, né? Existem duas coisas, né, que nós atuamos, por exemplo, e isso surge da apometria, que nós chamamos de níveis e intrusos, né? O que são os níveis? Níveis são todas aquelas energias de conflito que existem dessa vida ou de outras vidas, né? E os níveis são aqueles conflitos que nós passamos e não soubemos lidar. Simplesmente uma briga com um familiar, briga com o chefe, bati o carro, ou eu mandei matar muitas vidas atrás fulano, ciclano, aquela coisa que existe, que traz esse bloqueio que fica registrado num dos corpos sutis que nós chamamos de mental inferior, que é esse banco de dados onde estão todos os conflitos onde eu trago, né, que a gente chama até de karma, né? Vamos colocar como karma, né? Que eu não compreendi numa última vida, eu trago novamente para essa, para compreender, né? E os níveis são esses fenômenos energéticos, né? Então, e os níveis a gente subdivide, a gente traz algumas subdivisões para compreender com mais profundidade o quê? Os níveis a gente divide em subníveis e subpersonalidades. Subníveis são todos aqueles conflitos de outras vidas. Ou seja, o Daniel, numa última vida, foi um soldado, vamos colocar aqui, na Primeira Guerra Mundial. E eu tive um conflito ali com a minha mãe, porque eu não sei porque ele não queria que fosse pra guerra, mas eu fui pra guerra. Porque ali, ser homem era ir pra guerra. E aí eu tive um conflito feio com a minha mãe. Esse conflito eu não lidei, não aprendi, não dissolvi essa carga energética, né? Ela tá ali registrada, vai ficar ali. Tá ali comigo. Enquanto eu não olhar para isso, ela vai aparecer, vai caminhar comigo. E esse fragmento energético que não dissolveu, ele vai acessar o meu campo emocional, meu campo mental, a nível físico, até chegar no campo físico, entende? E isso para todas as situações da nossa vida. Então, assim, esses são subníveis, questões de outras vidas que eu trago para minha vida atual. E as subpersonalidades são os conflitos dessa vida, né? Que muitas vezes tem origem na nossa infância, né? Então, que envolvem situações de abandono, rejeição, né? E outras situações eu não tenho tanto domínio mais desse campo, né? De criança interior e tudo mais. Mas são questões que estão inseridas, né? Nesse campo. Questões de pai, mãe, enfim. E essas energias, elas existem no nosso campo. E através da arte é onde a gente vai buscar. Porque, no fundo, assim, não tem como explicar.
Você tem como explicar para mim, por exemplo, um trabalho espiritual, tem como explicar de fato, tecnicamente? Não dá, não tem Entende? como. Só você estando lá para ver, ou você sendo o médium lá para... Então, eu acho que a experiência espiritual ela é muito individual para cada pessoa, Perfeito. né? E, por exemplo, a pintura, né? Você tem os mesmos mentores que te acompanham, são diferentes, que tipo assim, eu vou, sei lá, vou receber uma pessoa, um consulente e tal, e as suas sessões, elas são individuais, elas são em grupo, como que é isso? Na realidade, né, a egrégora que eu trabalho, eles chamam a alegoria de arte, né? Ou a encantaria de arte, né? Olha que... É um grupo, assim, muito grande, né? As telas, né, que a gente manifesta, cada pintor, por exemplo, ele tem assinatura, né? Por exemplo, Monet tem a assinatura específica dele, Picasso tem a assinatura específica, e essa egrégora, ela tem a assinatura dessa egrégora. Né? Que é o que é a assinatura, né? É a mão. Então, todas as telas, né, elas têm essa mão que se manifesta ali, que na realidade, este é a parte, né, do diferencial do trabalho, né? As telas, elas são portais de conexão, entende? E através dessa mão, primeiro ponto, né, ela traz esse convite, né, pra pessoa participar, tocar a tela, né? Porque quando você toca a tela, você está ali trazendo essa conexão, dessa harmonização do seu campo de energia, conexão com a sua egrégora, com o seu mentor espiritual, né? Poxa, eu preciso de um alinhamento aqui, eu preciso agora de um direcionamento para essa fase da minha vida, para essa questão que eu estou vivenciando. Poxa, o meu trabalho é exatamente isso, né? A gente vai manifestar uma tela na sua energia, né? Vamos trazer essa mão de conexão para você, que vai te conectar diretamente com a sua egrégora. Né? Por isso que eu gosto de chamar a tela de portal de conexão. Né? Porque ela traz exatamente essa ligação com toda essa egrégora que te acompanha. E a tela traz ali a cor da sua energia de expressão, o rosto, né, do seu mentor. A gente trabalha com muitos pontos, por exemplo, de iconografia, né? Então, por exemplo, símbolos, né? Pode ser alguns símbolos ligados por exemplo, ferramentas do tarô, né? Por exemplo, naipes, mas muito mais abrangentes, né? Coisas ligadas à cabala, ligados, por exemplo, ao povo nórdico, né? É muito abrangente esse trabalho. E essa egrégora, né, chamada alegoria, ela é muito aberta. Então, ele tem caboclo, tem Exu, tem aceita médico, todos os grupos aí. Aceita de todo mundo, entendeu? Tem gente que ele se manifesta, poxa, que às vezes não tem nem um nome específico, né? Mas são energias que escolheram da arte, né? Escolheram da arte. E eles que escolheram não ter, assim, essa coisa da religião, assim, de não estarem vinculados a nenhuma... Porque pelo que você conta, assim, você se considera cristão? Qual que é a sua denominação? Sim. Eu, assim, essa parte, assim, a minha denominação, eu sou espiritualista. Espiritualista, perfeito. Eu coloco como espiritualista, né? Eu gosto de trazer a religião sempre como ferramentas. Sim, mas não uma coisa castradora ou cheia de regras, né? Justamente. Porque aquela coisa também, né, Renata? No fundo, assim, se a gente vai entender, né? O meu trabalho, no princípio, né? É trazer, né? Eu realizo 2 tipos de trabalho, né? As pinturas mediúnicas, que trazem esses portais com os mentores espirituais da pessoa, né? Com todo esse registro, né? É um templo. É um templo energético que a pessoa vai ter ali. É mais que uma obra. Sim. E os desenhos mediúnicos também, que a pessoa pode agendar para conhecer os mentores dela, né? Também, tudo à distância que a gente faz, né? Que legal, à distância. 100% online. 100% online? Olha só, gente, se você é de fora de São Paulo, nossa, fora do que Brasil legal, também, fora do Brasil. Né? A gente faz toda essa parte do Nossa, sensacional, que legal. Então, os trabalhos são divididos assim, né? São os desenhos mediúnicos e as pinturas mediúnicas. Eu sempre recomendo a pintura mediúnica, porque é a parte da independência espiritual, a história energética da pessoa. E continuando nesse ponto... Pintura em tela, você fala, né? Em tela, exatamente. É interessante a gente sempre entender o que é um mentor espiritual, né? Porque, no fundo, o que é um mentor espiritual, né? Poxa, a gente entende, né, que muitas vezes assim, as pessoas colocam, assim, rótulos, guia espiritual, amparador, anjo da guarda, mas, no fundo, cada uma dessas energias que nos acompanham, assim, nada mais é do que uma frequência energética, né? Que ali escolheu estar do seu lado durante a sua encarnação.
E eu sempre crio muito essa coisa do meu trabalho, né? Assim, de sai um pouco desse lugar de existe apenas um mentor espiritual comigo. Tá. Cara, a espiritualidade é um mundo muito vasto. E é muito bonito ver essa liberdade, essa beleza que existe nesse campo. Eu acho que até porque a gente cada hora você tá numa frequência diferente. Sei lá, por exemplo, eu toco piano, mas hoje eu tenho tocado muito pouco, Lindo. né? Então, tipo, quando eu tô tocando, talvez eu atraia frequências, né? Mais dessa linha. Ah, tô num trabalho nutricional, aí de repente também, né? Então, Sim. acho que... E quando a gente não tá bem, a gente atrai os amiguinhos também que, Perfeito, né, não perfeito que são... você colocou. Entende? É tudo uma questão de frequência. Tudo, a base da vida é frequência. Né? Você quer, por exemplo, tocar uma música para manifestar algo que existe dentro de você, que é negativo e que faz parte da gente, as nossas sombras, a gente usa desses recursos da arte. E aquilo que a gente vibra é a frequência que nós vamos atrair. Sim, com certeza. Então, o meu trabalho, acima de tudo, ele fala muito disso, entende? O que eu quero trazer como mensagem principal, as telas também, principalmente, né? Porque os trabalhos das pinturas, eles não é, por exemplo, apenas para... Por exemplo, são para espaços holísticos, por exemplo, o próprio terreiro de Umbanda. Sim, Ou eu tenho uma casa espírita, eu tenho uma casa kardecista, de xamanismo, de candomblé, seja lá qual for, né? É trazer essa singularidade que existe da pessoa com a espiritualidade. Entende? É muito interessante, né? Uma vez, quando eu comecei a trazer esse trabalho para mim também, né? Eu comecei a me conhecer com a minha espiritualidade através da arte. Uma das telas mais fortes, assim, que eu tenho, que, assim, é muito forte mesmo, né? É uma tela que manifesta, por exemplo, a minha ligação com o orixá de cabeça, que eu tenho ligação, que é o Oxóssi. Tá. E o Oxóssi, né, por exemplo, ele, nessa condição de Umbanda, né? Ele vai trazer essa frequência da cor verde, da natureza. Das matas, né? Das matas, exatamente. E essa tela, eu sempre trabalhei com telas muito ligadas assim, né? Com rosto, com objetos, né? Com símbolos ali específicos. Mas essa tela de Oxóssi, né? Quando eu pintei, ela era simplesmente assim, um grande abstrato verde, branco, azul claro e um pouco de amarelo. E eu olho assim e eu falo, poxa, sabe essa coisa que você não entende, mas aqui dentro faz muito sentido. Perfeito. Entende? E essa profundidade... Você não entende, assim, tipo, de uma forma, tipo, técnica, mas você sente que aquilo faz o sentido. Exatamente. Então, acho que é isso que você busca para as pessoas que você atende. Exatamente. E, por exemplo, esse trabalho em casas espíritas, né? Até quando vocês chegaram, eu falei assim, olha, gente, que legal, porque nós temos, né? Nós fazemos parte de uma casa espírita. Sim. E, às vezes, nós recebemos, realmente, né? Os pictógrafos e tal. E como funciona isso? Tipo, tem um número de pessoas que tem que estar presente lá para vocês... Não, o serviço, na realidade, né, como eu falei, né, a gente faz online e tudo mais, eu realizo esse serviço online, a pessoa tem essas duas modalidades, né? Tá. Mas não é um evento específico que eu realizo. Ah, tá bom. Entende? A pessoa entra em contato, marca ali, né? A gente agenda uma consulta, né? E o serviço, como eu falei, né? Eu prezo muito por essa parte terapêutica. O fundamento do meu trabalho com a arte também, que é o que essa parte ela vai ter, a gente vai acessar o campo de energia da pessoa, vamos olhar ali o que está acontecendo, o que esse campo de energia traz. Mas, por exemplo, poxa, por que eu vou buscar um trabalho terapêutico, né? Daniel, por que eu vou buscar um trabalho terapêutico com a arte? Me explica. Porque o trabalho terapêutico da expressão artística, ela fala 100% do seu programa de vida, do seu propósito de vida. E o propósito de vida é uma coisa que vai muito além, por exemplo, do o que eu devo fazer aqui. Programa de vida, propósito de vida, vai muito além do você está aqui para tal. Não. O que alimenta você? O que alimenta a Renata? Entende? Por exemplo, se a gente pega aqui, por exemplo, não tenho dúvida se a gente abrir o trabalho de arte, vai trazer muito azul. Porque o azul fala, por exemplo, dessa cor do laríngeo, da voz. Tirar esse recurso da comunicação para você é quase... né, acabar com a sua vida. Não, é verdade, porque eu trabalho com exatamente isso, né? Eu sou nutricionista também, então, além daqui, quer dizer... Sim. E sempre foi assim,
né? Então é interessante isso. Bom, e você vai fazer desenhos para nós aqui hoje? Sem dúvida. Sem Que dúvida. legal. Quer começar agora já o trabalho? Quero. Maravilhoso. Bom, eu vou contando como acontece pouco, né? Isso que eu ia perguntar. Se era possível você ir falando. Enfim, esse trabalho num todo, como que acontece, né? Eu vou trazer aqui, porque a parte mais específica, assim, a gente vai trazer um trabalho, eu vou fazer um trabalho pra você, Renata. Tá, boa. Certo? Olha só, gente. Ai, a Débora vai ficar brava, Exclusivo. hein? Meu Deus, ela vai Eu vou ficar mandar um brava pra demais. Débora também, Né? eu Por vou favor, mandar. você vai ter que mandar, porque ela vai ficar chateada. Eu vou deixar pra ela também. Mas enfim, como é que a gente vai começar, né? Aqui o trabalho, a gente vai trazer essa canalização dessa egrégora, dessa energia, né? E é importante a gente trazer o que nós vamos abordar nesse trabalho aqui de arte, né? Que todas as pessoas também têm acesso, né? A gente vai trazer primeiro essa limpeza energética através da arte. Vamos acessar esse campo aqui, né? Vamos olhar para esse propósito, né? O que ele está manifestando. Depois a gente vai trazer um desenho do seu mentor espiritual. E por último a gente traz também uma frequência de alguma divindade. Divindade, Daniel? Será que é esse o nome? Mas alguma força maior, seja uma deidade, um orixá, um mestre ascensionado, alguma força que existe no momento presente, quer se manifestar, quer trazer alguma informação específica para você. Meu Deus, gente. Entende? E vamos abordar isso aqui nesse trabalho, certo? Certo. Então, vamos começar tudo isso aqui. Vou pedir para você, Renata, respirar fundo, se concentrar. Ok. Bom, vamos lá. Como eu falei, né? Esse primeiro trabalho ele vai trazer essa energia dos mentores para esse campo dessa parte de limpeza energética. A gente vai entender o que está acontecendo, o que eles querem trazer para você, né? Esse primeiro trabalho aqui ele vai trazer essa ligação com os mentores da egrégora da encantaria, né? Aqui a gente já fala muito de um presente, né? A gente tá recebendo já uma energia de um trabalho de presente. Alguém quer lhe presentear, quer trazer isso pra você, essa visão da Renata até. Trazer essa realidade dela começar a se presentear, do olhar mais pra ela, né? Do momento com ela, né? Energia de flor, como a gente pode ver, no caso sempre fala literalmente, né, no florescer, no florescimento. No caso até uma nova fase, um ponto novo, um princípio novo para a vida atualmente, né? Mas vai falar muito desse momento também de Renata com Renata, né? Como ela tem identificado e aceitado alguns fatos da vida presente, né? Fala até um pouco de um silêncio. E um momento até desse trabalho também de manifestar. A gente pode falar até, por exemplo, para o podcast, né? De manifestar para você e para outras pessoas, literalmente esse despertar, de trazer essa identidade, entende? De começar a observar aquilo que realmente você quer trazer, o quanto você realmente tem a sua forma de se comunicar, da sua liberdade.
Esse é o primeiro trabalho. Um dos espíritos que se manifesta é a energia de Andreas Renoir. Ele traz esse nome de Andreas Renoir. Nossa, que e ele lindo. traz esse vaso de presente Meu para Deus. você. Gente, vocês não têm noção. Vou mostrar aqui, mas depois o Diego vai mandar, vai colocar. Flores dos planos espirituais, as energias Que coisa espirituais. linda, gente. Eu vou começando por enquanto do seu mentor também, certo? Da sua Coisa mentora. linda, vou colocar aqui. Bom, nesse trabalho aqui, um espírito se manifesta, um francês, um médico, um grande amigo. Já te conhece de outras vidas. Ele traz o nome de Antoine. Nossa. E ele fala exatamente dessa energia de cuidar sua, entende? E do momento também de trazer essa proximidade com você. E acima de tudo, né? O quanto esse cuidar pode estar direcionado para você. Passar o tempo com você, porque o cuidar da gente muitas vezes é muito mais profundo, né? Vai em outros lugares, literalmente, né? Com certeza. Não é apenas de simplesmente do cuidar físico, né? Mas e o tempo que a gente tem deixado de estar do nosso lado, de se escutar, de estar com a gente, literalmente, né? Esse é um dos espíritos que trabalha com você. Um dos únicos, não é um dos únicos, né? Existe uma egrégora muito grande com você também. Mas é um que decidiu se manifestar para trazer essa mensagem, né? Dessa leveza. Momento, sabe? As coisas mais simples, momento com você. Dias mais calmos. Sem tanto a pressão, a preocupação. E o quanto você tem se escutado e observar assim. De fato, eu estou
tô buscando cada vez mais estar comigo, respeitando o meu momento. Entende? É perfeito. Né? Leveza. Nossa, que coisa linda, meu Deus do céu. Gente, vejam. Nossa, meu Deus, muito lindo. E essa parte é muito interessante do trabalho, né? Porque aqui é onde realmente a gente começa já a trazer muito dessa profundidade que a pessoa encontra do universalismo acima de tudo, né? Eu digo também disso porque esse desenho traz muito dessa energia, né? Do universalismo. Um dos trabalhos, né? Desse desenho mediúnico que a gente realiza, né? Quando a pessoa agenda e recebe esse trabalho, acima de tudo, é uma das formas que a gente traz, né, de a começar, que essa egrégora encantaria, a alegoria de arte, fala muito disso, né, dessa liberdade de expressão, né, fala muito desse campo, literalmente, de não existir o limite, né, e esse limite não é a desordem, é muito importante de deixar isso claro aqui. Existe fundamento para tudo que a gente faz, existe fundamento para tudo que nós realizamos, né, existe um respeito muito grande. Mas, acima de tudo, quanto nós estamos nos privando de trazer esse conhecimento espiritual, contato espiritual, e até mesmo, a gente está falando tanto desse momento de transição, nova era, né? A gente fala tanto de crianças índigo, cristais, crianças, enfim, tantos termos que existem, mas qual é a essência desse movimento, no fundo, né? Será que, no fundo, esse movimento não está trazendo para a gente uma mensagem de, assim, acima de tudo, de independência, de nós começarmos a entender mais e mais que nós somos os nossos mestres. A proteção existe dentro de nós. A proteção existe, acima de tudo, a partir do momento que eu começo a entender que a magia negra, por exemplo, um termo tão comum, tão popular, que está, né, tão na boca do povo, na realidade, a gente só pega isso quando nós estamos na frequência de receber. Sim, mesmo, lógico. né? E essa consciência que começa a elevar o nosso padrão, começa a elevar o nosso conhecimento, né? O nosso contato cada vez mais profundo
com a espiritualidade, né? É quando a gente começa a criar essa responsabilidade espiritual. Autorresponsabilidade, né? Perfeito. Você... Essa é uma energia que eu gosto muito quando se manifesta nos trabalhos, né? Que eu gosto de colocar muito que ele faz parte sempre do trabalho. Ele sempre se manifesta quando existe realmente essa mensagem maior, né? Um direcionamento maior. Ainda mais as pessoas que agendam o trabalho, que aprofundam o trabalho, têm esse contato durante os desenhos com essa energia, né? Aqui a gente está falando da energia do grande Ramatiz, né? Ramatiz é um dos grandes espíritos da linha do Oriente, né, que sempre vai trazer essa coisa, né, do universalismo. A gente está falando de uma energia que está 100% direcionada à nova era, né? Não especificamente o movimento nova era, mas é claro, assim, por trazer esse universalismo cada vez mais, né, para planos mais materiais. E esse conhecimento, né, está muito direcionado ao trabalho, ao serviço dessa egrégora de Ramatiz, né? Lembrando sempre também, né, os trabalhos artísticos, eles não são apenas... Sempre falo isso muito para as pessoas, né? Eles têm um teor energético, né? Sim, a gente, as cores, né? Exatamente. A gente moldurar esse trabalho, deixar ali, né, nosso ambiente, ele está transmutando, trocando com as energias do ambiente que a gente reside, né? Então, não apenas com o ambiente, mas com todas as pessoas que estão ali, vai muito além de arte, né? E a gente traz aqui essa energia... que também é parte desse podcast, né? Que fala de Ramatiz muito, universalismo. Que maravilha, gente. Fazer o da sua irmã, né? Nada mais justo. Olha, Débora. Que o Débora é interessante porque tem uma energia mais sutil. São poucos traços. Ela traz uma energia mais... Ela ainda quer vir com calma, né? Mas quer apresentar pra ela. Quer se apresentar. Quer falar, opa, existe uma coisa aqui querendo chegar pra você, pra Débora, né? A gente tá falando uma energia aqui que a gente pode caracterizar até como cigana. Olha. Né? Que é muito comum. Porque é um campo que a gente vai falar da vida dela também, né? Do trabalho dela. Mas, acima de tudo, uma energia que aqui, para a Débora, mais especificamente, dessa cigana, vai trazer muito desse arquétipo, né? Da independência, de ser quem é, acima de tudo, né?
Ela é assim mesmo. Entende? E fala muito de identidade. E essa identidade está muito direcionada também com, né, a evolução, esse ponto da Débora, né, de compreender o que é cada vez mais, o que ela é, né? E não ter medo de ser quem ela é, não ter medo dela manifestar as coisas que ela sente vontade, entende? Isso é a parte do desenvolvimento dela também, né? Como espírito encarnado. E essa cigana traz muito disso sempre, essa identidade. Não deixar essa identidade morrer. Nós estamos cercados o tempo inteiro, né, de diferentes espíritos que nos ajudam, trazem essa consciência, esse grau sempre direcionado para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E esse trabalho, acima de tudo, é despertar isso, né? Cada um desses desenhos, mais direcionado para os desenhos como o primeiro, eles trazem esse teor de despertar em você esse contato com o seu programa de vida, com o seu propósito. O que te faz bem? O que te preenche nessa vida? O que cada vez mais você coloca como uma coisa que realmente te alimenta a alma, né? Traz esse pagamento da alma. O que é, né? Muitas vezes a gente vive buscando, e tem gente que muitas vezes vive uma vida em busca desse propósito, né? E esquece que simplesmente, muitas vezes, está ligado simplesmente à leveza, escolher a vida mais leve. Uma cuidadora também, uma energia de cuidadora aqui. Quem se manifesta para Débora é cigana Esmeralda. Que legal. Ela vai amar. Nossa. Só deixar para ela. Nossa, que lindo. Fica uma sujeira nos dedos depois. Fica. Pessoal. Nossa, que incrível. Nossa, uma coisa assim, um sonho. Diferente, nossa, né? muito diferente, muito... Assim, as cores, elas vibram, né? Então, sem dúvida. Nossa, muito legal. E os trabalhos de pintura também, eles trazem um pouco disso, mas o trabalho de pintura é sempre aquela coisa, né, que a gente fala, eles são muito mais profundos, né? Por isso eu recomendo sempre para quem tiver interesse em querer conhecer, se alinhar ao seu programa de vida, ao seu propósito de vida, estar ali Fala direcionado com seus mentores espirituais, entender, né, o que Poxa, eu vivo tantas vezes buscando uma tal religião, pulo para uma religião A, pulo para a religião B, pulo para a religião C. O que alimenta meu espírito? Muitas vezes a gente precisa, né, de um acompanhamento, seja terapêutico. Existem diversos tipos de técnicas e terapias para nós nos conectarmos com o nosso profundo. A gente precisa de ajuda muitas vezes. E a arte é um caminho. Com certeza, né? Com certeza. Gente, nossa, meu Deus, passou muito rápido, são uma hora aí. Fala pro pessoal, Daniel, das suas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar você para agendar esse trabalho, ter mais informações. Bom, para quem tiver interesse, todo esse trabalho vocês podem acompanhar com mais profundidade no meu Instagram, né? Meu Instagram é @Daniel_Pagliari com 2 is, .art, com temudo. Então, Daniel.Pagliari com 2 is, Daniel_Pagliari com 2 is, .art. Ali tem todas as informações. Toda semana, todas as sextas-feiras eu realizo lives trazendo uma abordagem desse contato, dessa terapia. Então, quem tiver interesse pode acessar essas lives para, poxa, eu quero conhecer, quero entender tal coisa no meu campo de energia, na minha vida assim, assim, assado. Toda sexta-feira é só aparecer ao vivo lá por volta das 7 ou 8 horas da noite, né? A gente começa.
19 ou 20 horas. Quem quiser agendar o trabalho também pode entrar pelo Instagram, tem o link na bio que a gente deixa ali. Ou você pode acessar muitas vezes a própria publicação e colocar ali, poxa, quero trazer uma informação, quero saber mais sobre valores, como funciona, agendamento. Tudo ali no Instagram, você pode mandar mensagem, a gente tá ali 100%, 24 horas, esperando vocês. Ai, gente, foi uma emoção, foi tudo muito lindo. Muito especial. Queria pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, né? Sim. Enfim, o que te vem de inspiração aí? Sem dúvida. Olha, sinceramente, o que eu busco sempre acima de tudo, se for para colocar assim, Daniel, o que você faz de fato com a espiritualidade? O meu trabalho não é a arte. Meu trabalho não é mostrar teu mentor. O meu trabalho não é simplesmente dar um direcionamento, mas acima de tudo despertar essa inspiração que te desperta acima de tudo também essa liberdade espiritual. E outra coisa, a independência espiritual, a maturidade espiritual. Entende? Pra gente ter acima de tudo discernimento, para olhar as informações, as pessoas, o que chega até nós, a espiritualidade. Não só do próprio plano espiritual, mas de outras pessoas também. Pessoas que, assim como eu, também exercem esse trabalho. Sim. Né? Que a gente possa cada vez mais ter esse discernimento. E esse trabalho é uma forma de se comunicar, entende? Porque aqui o que vocês acabaram de presenciar não deixa de ser uma incorporação, não deixa de ser um ritual, mas acima de tudo também não deixa de ser um pouco do seu eu se expressando. Esse trabalho não é pintura, não é desenho, não é cor, é expressão. E expressão é existir. Com certeza. E agradeço sempre, Renato. Foi maravilhoso estar Nossa, aqui. nós que agradecemos. Foi De uma coração. coisa, foi um sonho, assim. Realmente foi muito especial e o pessoal com certeza vai procurar, porque vocês não têm noção de como é lindo Sim. ao vivo. Né? Então vale muito a pena vocês procurarem e terem essa experiência inusitada e especial que eu tive aqui hoje, né? Com certeza. Mas é isso, pessoal. Se você gostou do episódio de hoje, não deixe de curtir, de compartilhar. Então, a gente espera de coração que vocês possam continuar com a gente, sempre nos nossos episódios às 16h22. E mandar um beijo para Débora também. Mas, ó, ela ganhou aqui, gente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.